Este é o Tiago. Ele era o meu irmão. Ele pulou de um prédio quando tinha quase 17 anos. Eu tinha 13. Durante muito tempo, achava que já tinha 14 e ele 17. Faz pouco tempo que percebi isso. Isso foi em 1995. Um ano sem nada em especial para muita gente. Eu não sei o que o Tiago teria se tornado hoje. Tiago com H. Eu ainda acho estranho escrever o nome dele. É como escrever o nome de um desconhecido, mas ao mesmo tempo é escrever um nome muito íntimo. Eu nunca fui amigo de um Tiago, muito menos um Tiago com H. Costumo pensar que o tempo determinou essa desunião. Tiago seria para sempre um estranho conhecido. Como uma moeda perdida debaixo de um móvel que descobrimos quando estamos de mudança. Um móvel que descobrimos quando estamos de mudança. Tiago queria fazer história. Gostava da Idade Média e seu filme favorito era Rainha Margot. Imagino ele indo para a faculdade, fazendo amigos, vomitando, voltando das festas, lendo livros, se encontrando. É dessa forma que ele vive ainda hoje, nessa vantagem que ele tem sobre os vivos, nessa vantagem que ele é tudo aquilo que poderia ter sido e nós, os vivos, somos aquilo que somos. A memória de seu futuro vai estar sempre viva, enquanto o nosso futuro será sempre um momento de um passado que morreu. Tiago escreveu em si todas as possibilidades, enquanto tivemos que escolher, escolher e escolher. Tiago queria fazer história. Queria saber mais da Idade Média. Existia um êxtase quando via nos filmes os banhos de sangue que o cinema retrata à época. De sangue e de sexo. Era o erotismo mais banal que provavelmente o atraía. E a transgressão. Eu e Tiago fomos criados como católicos. Eu e Tiago vestimos de branco e seguramos uma vela na primeira comunhão. Tiago fazia crisma quando morreu. Sempre penso que aquela tarde foi só a noite de São Bartolomeu. Ele pulou do prédio de tarde, provavelmente 1h, de novembro, já com horário de verão. A gente pensa nos mortos como pertencentes à noite, mas Tiago foi colhido pelo antigo demônio do meio-dia medieval. É um pouco confortável pensar dessa maneira. O conforto é algo que se busca quando se percebe o horror das múltiplas possibilidades. É por isso que o suicídio é um horror, porque ele deixa desconfortável as possibilidades. A tampa de seu caixão fechado é o horror de todas as portas se abrindo. Tiago gostava de rock. Tiago gostava de rock, eu de futebol. Ele era cruzeirense e eu atleticano. Ele gostava de Nirvana, Alice in Chains, The Doors. Eu gostava de Edith Piaf. Ele gostava de leite condensado e eu de doce de leite. Eu preferia o Mario e ele o Sonic. No RPG, ele era elfo e eu anão. Ele gostava do FHC e eu do Lula. Nas brincadeiras, ele era os Estados Unidos e eu a União Soviética. Ele gostava de Star Trek e eu de Star Wars. Monty Python, ele Tim Burton. Eu. Ai, errei. X-Men, ele, Batman, eu. É engraçado como os irmãos às vezes constroem uma espécie de dialética. Como se o outro fosse o que fizesse dele próprio, o outro do outro. Desde que ele morreu, não para de deixar de notar que essa dialética permanece, mas entre eu mesmo e o outro eu, que nunca existiu porque ele passou a existir em possibilidades. Teria ele absorvido essa dialética que nos colocou na contramão? Teria, seria, será que? Essas são as palavras que mais retornam. Essas próprias palavras que indicam uma possibilidade são os mesmos signos que informam sua morte. Quanto a mim, essas palavras significam que eu fiz uma escolha. E a escolha foi ter ficado vivo, mesmo que sufocado no delírio de outra morte. Hoje já nem lembro mais a data exata. Por volta do dia 22 de novembro, eu acho. Há uma distância entre a notícia do pulo e a morte, uns 3 dias. Eu estava no colégio. A última vez que eu vi vivo foi na frente do colégio. Foi na frente do colégio. Eu me lembro em terceira pessoa, olhando para ele atravessar a rua por trás do vidro do carrinho de pipoca.
Ele já estava decidido a essa hora ou não? Quando ele se decidiu? Quando foi o momento exato que o motivou da passagem ao ato? Será que já havia se decidido e mesmo assim falou em encontrar de noite? Naquela noite que ficaria sabendo? Eu me lembro dele olhando para trás uma última vez. Eu não sei se criei essa memória ou se ela realmente aconteceu. Eu imagino que essa memória tão verdadeira e tão falsa ao mesmo tempo é que me faz perguntar se ele já havia se decidido. Ao contrário dos suicídios elegantes, ele não deixou sua própria toque. A rasura de sua letra se deu no tempo e na memória dos próximos, e dos próximos dos próximos. Acho que a única vez que chorei por ele, depois de 95, foi olhando para o mar. É como se o vai e vem das ondas causasse um enjoo nos olhos que presenciavam o ocultamento da própria memória. Eu tenho da infância somente uma imagem embaçada, brincando de bola no corredor do apartamento, dormindo na cama ao lado, afundando o pé na lama em uma fazenda. Eu tenho certeza de que brincávamos juntos, mas eu não lembro mais. A memória seleciona e esfumaça todo o resto. Eu lembro, entretanto, claramente da outra parte. Tiago não era uma boa pessoa, ou ao menos a gente não podia dizer que o Tiago era somente uma boa pessoa, porque ninguém é totalmente ruim nem totalmente mal. Mas penso que se eu fosse outra pessoa, não um irmão que acompanhasse Tiago, essa pessoa não veria em Tiago exatamente uma boa pessoa. Depois dos meus 11 anos, todas as noites que chegava em casa, poderia ser surpreendido pela vertigem. A vida em desastre é uma vida claudicante, cheia de buracos e lacunas. Tiago tornou a vida um espaço entre parênteses. As coisas, os atos e os afetos eram todos entre parênteses. Não havia escapatória, não se podia construir uma frase completa, não existia rima e todo dia poderia ser um dia de exceção. Esse era o pedaço da minha vida que não era compartilhado. Lembro que nas noites das descobertas ou que nas noites dos parênteses eu não dormia. Eu ficava ouvindo a sua respiração. Eu fitava o teto me fitava de volta, como se prenunciasse o infinito do abismo. A primeira vez que algo aconteceu, o Tiago me olhou e disse que viu sua vida desmoronando. A partir daí, tudo iria desmoronar. Eu tinha uma mania, quando criança, de perguntar para os adultos se eles estavam tristes. Depois do primeiro dia eu perguntei à minha mãe. Ela disse que sim, que estava triste. E eu inocentemente perguntei por quê. Ela nem me respondeu. Eu pedi minha inocência quando o Tiago viu sua vida desmoronando um tanto antes do necessário. A inocência é um álibi. Desde então eu me sentia também culpado. A última vez que me senti muito próximo de Tiago foi em julho daquele ano. Eu estava em França. Liguei para casa e não tinha ninguém, só ele. Ele atendeu o telefone. Conversamos empolgados, muito empolgados sobre alguma coisa. Eu não me lembro o que era, mas eu senti saudades, acho que ele também. Minha mãe ensaiava peças nos dias de semana à noite e nos finais de semana. Eu e o Tiago acompanhávamos os ensaios. Sem querer decorávamos as falas, depois as repetíamos e trocávamos constantemente de papéis. Cada um podia fazer mais de 6 papéis ao mesmo tempo. E no outro dia, esses papéis podiam ser todos trocados. É engraçado pensar que foram tantas vozes vazadas de 2 corpos. É engraçado perceber que nem sempre transbordavam as mesmas vozes. É engraçado como um corpo é atravessado por tantas vozes. Quando pequeno, eu achava que ninguém nunca morria. Quando diziam que alguém morria, na verdade ela havia somente morrido para as outras pessoas. Mas a pessoa continuava viva, no mundo paralelo. Eu acho que todo mundo era imortal, que todo mundo ia viver para sempre, mas nem todo mundo iria viver para todo mundo. Cada um ia viver para sempre, para si mesmo. Todo mundo ia ver o futuro, mas todo mundo teria o passado.
todos os outros. Quem sabe Tiago ainda está vivo. Com certeza Tiago está vivo. Um irmão nunca termina. Tiago não termina. Eu olho e ele me olha de volta.